Oi gente, tudo bom? Olha só, vamos tratar aqui da resolução da equação transcendental, certo? É uma equação que acaba aparecendo em muitos problemas de física, matemática em geral, certo? Vou dar um exemplo aqui, vou resolver, assim, eu vou fazer uma série de vídeos sobre equações transcendentais, né? Vou começar aqui com esse daqui, esse caso que é um caso bem famoso, né? X mais 1 igual a tangente de x, tá bom? Então essa é a equação que você tem que resolver. Do lado você tem a função tangente, do outro lado você tem a função linear, né? Então, encontre x tal que isso aqui seja verdade, né? Entendeu? Então, como resolver essa equação numericamente? Tá legal? Então vamos lá. Uma das maneiras mais famosas é você usar o chamado teorema do valor intermediário, né? Que é o seguinte: você descreve, né, uma função, certo? Uma função f de x que é igual à subtração dessas duas funções, ou seja, a função linear menos a função tangente, certo? Então você vai descrever essa função f de x, tá? Que é igual à função linear menos a função tangente. Quando você resolver, quando você encontrar uma raiz dessa equação, ou seja, um valor de x para o qual essa identidade seja satisfeita, a função f de x vai acontecer o que com ela? Vai ser zero, tá? Então é um zero dessa função f de x. Então qual é a ideia? Descreve uma função f de x dessa forma, ou seja, a função linear, ou seja, o lado esquerdo menos o lado direito, e aplica o famoso método da bisseção, que é baseado no chamado teorema do valor intermediário, né? Você escolhe dois valores A e B, tais que dentro desse intervalo tem uma raiz, certo? Ou seja, o f de A e o f de B tem que ter sinais contrários, de forma que o produto deles dê negativo, tá bom? Isso daqui indica que dentro desse intervalo AB tem uma raiz. Aí você calcula o chamado ponto médio, que é esse aqui, o ponto médio do intervalo, que é A mais B sobre 2, tá bom? Aí você vai lá analisar esse f de C, ou seja, você pega a função f e calcula o f de C. Aí vamos lá, se o f de C for zero, o ponto médio é a raiz, tá bom? Né? Beleza. Em geral ele não é zero tão ligeirinho assim não, viu? Certo? Principalmente se A e B for um intervalo grande. Então essa condição aqui ela não é válida logo no começo não. Em geral, isso daqui não é satisfeito no início, aí você vai para esse aqui. Se o f de A vezes o f de C for negativo, quer dizer o quê? Entre o intervalo AC tem uma raiz. Então agora você tem que pegar o antigo B, descrever ele como sendo C. Então agora o seu novo intervalo é AC. Supomos que f de A vezes... Supomos que f de B vezes f de C for negativo, ou seja, supomos que isso daqui seja positivo, quer dizer o quê? Que a raiz ficou no outro intervalo, ficou no intervalo B, CB, ou BC, né, no caso, né? Aí você vai ter que descrever que o A, perdão, vamos lá, eu fiz uma confusãozinha aqui. Suponha que f de C vezes f de B seja negativo, quer dizer que a raiz que originalmente estava aqui está no intervalo CB. Tá bom? Então, quem é agora o extremo esquerdo do intervalo? Quem é o ponto A? É o C. Compreendeu? Então é isso. Então são, né, duas condições. A raiz está dentro do intervalo AB. Aí você calcula o ponto médio. Aí você testa. Se f de A vezes f de C for menor que zero, quer dizer que entre A e C tem uma raiz. Logo, o lado direito do intervalo, o B, vai ser igual a C, vai ser igual ao ponto médio. Suponha que isso aqui não aconteça. Suponha que f de C vezes f de B for menor que zero, quer dizer que a raiz ficou, né, entre o ponto médio e a extrema direita. Então o que você vai fazer? Você vai descrever que agora o A, que é o antigo ponto esquerdo lá do intervalo, né, o antigo lado esquerdo do intervalo, seja agora o ponto médio. Compreendeu? Então esse é o método da bisseção, né? Obviamente, a distância entre B e A, que é o tamanho do intervalo, tem que ir para zero, né?
E esse zero, velho, é um valor que você consegue. Vocês querem, pode ser 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7, né? Com o tempo, o ponto médio vai convergir para a raiz, certo? E o que é zero? O zero é essa mesma tolerância aqui, b menos a sobre 2, entendeu? Que é o tamanho do intervalo lá, beleza? Então isso vai ser a sua tolerância, que vai ser o seu zero, certo? Então esse é o método da abscissão, né? Então vamos implementar ele em C para a gente poder, né, encontrar. Então eu vou pegar, então tá aqui o meu programinha aqui. Então vamos lá, a tolerância que eu coloquei, ela é 10 a menos 6, tá? Beleza? Depois eu explico o que é esse cara aqui, tá bom? Beleza? Essa tolerância aqui, gente, essa tolerância aqui é né, essa tolerância é igual ao zero. É o seu zero do problema, tá bom? Então vamos definir a função f de x como sendo isso aqui. Então aqui eu vou definir uma função f que ela retorna x mais 1 menos tangente de x. Então isso daqui eu estou definindo qual é a sua função f, beleza? Aí vamos lá. Aí agora vamos para o método da abscissão aqui, certo? Então eu defino a e b, eu entro com a e b, certo? Aí eu calculo f de a e f de b. Aí faço o primeiro teste. Se f de a vezes f de b for positivo, quer dizer o quê? Tem alguma coisa errada com esse intervalo. Não tem raiz aí dentro. Então ele vai dar esse erro aqui. Agora, digamos que não, que ele não dê esse erro, ele passe por isso aqui, certo? Então ele não vai dar esse erro aqui, ele vai passar por isso. Aí vamos lá. Aí vamos definir um C, que é o ponto médio, e o f de C, tá? E eu vou definir um número de interações como sendo zero. Beleza? Agora eu vou fazer aqui, gente, eu vou ficar rodando esse algoritmo aqui, rodando ele em loop, até que esse cara aqui seja zero, ou, que é o equivalente, o tamanho do intervalo, que é isso daqui, seja menor do que a sua tolerância, que é você seja zero. Esse tamanho do intervalo aqui seja zero, tá bom? Então vamos lá. Então o que é que eu vou fazer aqui? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu vou fazer um while, tem um while aqui, tá vendo? Esse while, ele fica, basicamente, esse while aqui é o que vai fazer essa interação aqui, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro, meu while é interessante, ó. Eu vou, né, dizer o seguinte, enquanto o tamanho do intervalo, que é o b menos a, for maior do que a tolerância, e enquanto essa interação aqui for menor do que o máximo de interações, para poder o programa não ficar infinitamente em loop finito, entendeu? Aí eu comecei ele com zero aqui, ó. E aqui dentro eu somo 1 aqui, ó. Então ele vai ficar rodando isso aqui no máximo 1000 vezes. Isso é para garantir, velho, que ele não fica eternamente ali rodando, porque ele acaba, o programa não acaba, entendeu? Beleza? Então pronto, então vamos lá. Então eu defino ponto médio, ó. Aí eu calculo f de c igual a f de c, parênteses, aqui é aquela função, né, que eu defini lá em cima. Tá vendo? Beleza? Aí eu faço o teste. Se o módulo desse cara aqui, que é, né, o valor da função, for menor do que zero, do que o meu zero, então eu já achei a raiz. Então isso aqui é aquele teste desse coisa aqui. Entendeu? É o primeiro teste aqui. Que na primeira interação raramente isso vai acontecer. Então esse é o primeiro ponto aqui, é exatamente isso aqui. Tá bom? Agora, vamos lá. Se f de a vezes f de c for menor que zero, estou no segundo ponto aqui. Estou no segundo ponto aqui, tá vendo? Se esse cara for menor que zero, o que é que eu faço? O b recebe o ponto médio, né? E o fb recebe fc. Beleza? Se não, ou seja, se isso não acontecer, aí é o contrário. O a recebe c, né? E o fa é igual a fc, que é exatamente esse ponto aqui. Beleza? Bom, chegou aqui, soma 1 na interação, bate aqui, volta para onde? Volta para cá. Aí faz o teste de novo. Esse cara aqui é menor do que a tolerância? Não é. Entra de novo e fica fazendo. Até que esse while seja violado. Entendeu, velho? Bom, então essa função aqui, cadê? Essa função aqui, cadê? Essa obsessão, né? Essa daqui, ela faz esse cálculo do A e do B, que no final das contas, o que é que eu preciso? No final das contas, o meu valor depois que eu saio do while, o que eu preciso encontrar o que é o ponto médio. O ponto médio é exatamente a raiz. Então, quem é o ponto médio? A mais B sobre 2. Tá bom?
Pronto, então aqui no main eu entro com A igual a 1.1 e B igual a 1.2, existe uma raiz aí dentro, entendeu? E aqui ó, eu digo, a raiz é igual a essa bisseção aqui, que é exatamente esse caboclo aqui. Compreendeu? Pronto, aí ele vem aqui, aqui ele calcula e aqui eu escrevo. Ó, isso aqui eu estou usando uma instrução que é o seguinte: eventualmente essa função pode dar bronca e não achar nada, achar um negócio tipo NaN, que ele é NaN. Então isso aqui basicamente eu testo se esse cara aqui, esse cara é um valor válido, tá? Basicamente é isso que eu faço. Aí se ele for, aí eu escrevo. Tá bom? Aí eu escrevo. Compreendeu? Então essa é mais ou menos a ideia. Então vamos compilar, né? Vamos compilar aqui para a gente poder... cadê aqui? É aqui, esse aqui. Vamos lá. Então a raiz encontrada é 1.132268. Tá vendo aí? Que essa é a raiz, né? Beleza? Então essa é o método da bisseção para você, né, encontrar a raiz desse valor. Se você está desconfiado, rapaz, não gostei não, eu estou achando que está errado. Então a gente pode fazer o seguinte: eu posso modificar aqui o programa para fazer o seguinte. Eu posso fazer aqui FC, né? FC é igual a f de root, ou seja, eu vou calcular a função da raiz, né? E posso colocar ela para escrever aqui, ó. Tá? Posso colocar ela para escrever aqui, ó. Beleza? Né? Tudo bem que eu não defini aqui, eu vou ter que definir, né, esse FC aqui. Vou chamar de AUX para não misturar com o cara lá de cima. AUX, aí eu defino ele aqui em cima. Só para você ver que de fato, né, a função que a gente definiu, ela é zero aí, compreendeu? Ela é menor do que a tolerância, né? Tá bom? Então vamos rodar. Cadê? Esqueci o ponto e vírgula, não esqueci não. Entendeu, né, o que eu fiz aqui? Eu defini esse AUX. Aí eu disse, olha, AUX igual a f de root, ou seja, calcule a função para essa raiz. Lembre que a função é essa função aqui, ó. Tem que dar zero, né? Ou zero tem que dar da ordem 10 a menos 6. Então vamos ver. Ó, deu da ordem. Oxente, deu zero, né? Porque... Deixa eu ver aqui, viu? Acho que é porque ela não tá com G, né? Aí, vamos ver agora. Pronto, tô aqui, 10 a menos 7. Tá vendo? O zero deu 10 a menos 7. Tá vendo aí? Então tá certo, né? Compreendeu? Você entendeu o que eu fiz aqui no final, né? Porque eu botei o G para ele ficar na notação científica, né? Entendeu? Aí ele escreve com esse carinha aqui. Entendeu? Pronto, então é isso. Então a raiz, ela de fato, ela tá, né, zerando ali a função. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção, viu? Um abraço. Tudo de bom.